com o pastor Ismael Mendes. Vamos receber a palavra de Deus ao nosso coração. A mensagem de hoje está lá no livro de 2 Reis, em seu capítulo 20. Nós vamos proceder à leitura dos versos 1 a 5. Livro de 2 Reis, capítulo 20, dos versos 1 a 5. Escrito está: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma doença mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem tua casa, porque morrerás, e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eu te curarei ao terceiro dia. Subirás à casa do Senhor. Oremos. Maravilhoso Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esta é a tua palavra. Estamos desejosos, carentes, Senhor, desta palavra em nossas vidas. Não sabemos aonde ela chegará, mas temos a certeza de onde ela chegará. Irá, Deus, alcançar o propósito que está no teu coração e não voltará vazia, porque assim diz o Senhor. Fala aos nossos corações nesta tarde. Quantas pessoas estão necessitadas de ouvir a tua voz? Queremos te ouvir, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, o nosso tema para esta tarde, da nossa mensagem, é atitudes que mudam uma decisão de Deus. É um tema desafiador, né? Deus é Deus. Ele é soberano. Ainda que às vezes ele se permita o direito de negociar com o homem, como foi Abraão. Está lá em Gênesis capítulo 18, 23 a 32, quando Deus decretou a destruição de Sodoma e Gomorra, e Abraão então se colocou na brecha, dizendo: Senhor, se a cidade tiver 50 justos, tu destruirás a cidade. E ele disse: se a cidade tiver 50 justos, eu não destruirei a cidade. E disse: Senhor, eu quero te dizer mais uma vez, se a cidade tiver 45, tu destruirás a cidade? E Deus disse: não, se tiver 45, eu não destruirei. E Abraão depois disse: 30, e 20, e 10 justos, Senhor, se a cidade tiver, tu destruirás a cidade. E Deus disse: se a cidade tiver 10 justos, eu não a destruirei. Em outras situações, Deus se deixa vencer, como foi com Jacó, que está lá em Gênesis 32, 22 a 32. E quando Jacó lutou com o anjo no vale de Jaboque, e Deus se deixou vencer quando Jacó disse para ele: eu não te largarei enquanto tu não me abençoares. E Deus então mudou o seu nome, já não te chamarás Jacó, mas Israel. E ali estava
Um homem mortal vencendo Deus imortal, porque Deus se deixou vencer. E até o nosso Deus maravilhoso é capaz de mudar uma decisão de morte de uma pessoa, né? Do príncipe Ezequias, que Deus assim o chamou, de uma decisão já por ele tomada, através do profeta Isaías, nesse texto já lido. Eu queria, amados irmãos, de uma forma sintética, porque esse texto é muito rico, é muito maravilhoso, compartilhar contigo para que saibamos como Deus mudou a sua decisão na doença mortal de Ezequias e os ensinos que nós podemos extrair nesta mudança de decisão de Deus e as atitudes em que Deus as buscou para que tal decisão fosse consumada. A primeira coisa, o primeiro ensino, é que Ezequias fora acometido de uma enfermidade mortal por permissão de Deus. E assim foi enviado ao rei Ezequias o profeta Isaías, para que colocasse, dizendo a ele, para que ele colocasse a sua casa em ordem, que ele iria morrer, como está no verso 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Pode eu estar bem como chefe de uma casa, como sacerdote de uma casa, e a minha casa não está? É a primeira reflexão que nós fazemos, porque Deus disse para ele, não para endireitar a sua própria vida, Deus disse para ele, coloca a sua casa em ordem, porque morrerás. E se Deus ia lhe tirar a vida, Deus também estava dizendo que tinha algumas coisas em sua casa que não estavam em ordem. Quais? O texto não nos autoriza. Mas talvez nesta tarde possa ser que algumas coisas na sua casa não estejam bem organizadas, não estejam em ordem, e elas precisam ser colocadas. O segundo ensino, amados irmãos, é que imediatamente a palavra do profeta Isaías a Ezequias, ele orou ao Senhor frente à doença mortal determinada por Deus e fez um relatório do seu proceder e chorou muitíssimo, como estão nos versos 2 e 3. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos seus olhos, e chorou muitíssimo. Ezequias estava propondo uma mudança de decisão do Senhor. E o primeiro meio, a primeira forma que ele tinha para conseguir tal mudança era orar. E de uma forma imediata. E além de orar, não somente chorar, mas chorar muitíssimo. Não somente orar e chorar muitíssimo, mas ele estava apresentando um relatório pessoal ao Senhor. Não da sua casa, mas um relatório pessoal. O nosso ensino nesta tarde é saber se temos orado em nossas tribulações, por nossa casa, e melhor, se temos chorado muitíssimo por estas coisas. A você que chega esta palavra, você tem orado pela sua casa, por coisas que aparentemente são irreversíveis, coisas que não têm solução, coisas que não podem mudar.
ao contrário disso, talvez estejam de mal a pior. Você tem orado pela sua família, pela sua casa, pelos seus filhos, e chorado muitíssimo para uma mudança da parte de Deus em sua casa, em sua família. Saiba que estas atitudes podem mudar a decisão de Deus sobre a nossa vida, ainda que seja uma decisão de morte. Pode, amados. Talvez nesta tarde tenha até alguém que esteja com alguém que já está desenganado dos médicos. E o nosso Deus, o Deus poderoso, o Deus grandioso, o Deus bondoso, o Deus gracioso, o Deus misericordioso, também é Jeová Rafá, o Deus que cura. E ele pode mudar, sim, as decisões dos médicos, segundo aprouver o seu coração. Mas tudo começa, desculpem, na oração e de forma imediata. Não adia muito as coisas, não. Às vezes a gente acaba convivendo, não, vai melhorar, vai ter um jeito, esperamos mais um pouco, não. A situação nas nossas casas não pode chegar ao ponto de perder o controle. O momento e a hora de orar é agora. O momento e a hora de chorar é agora. E chorar muitíssimo. O terceiro ensino é que Deus respondeu imediatamente às atitudes de Ezequias. Está lá no verso 4. Isaías deu a palavra profética sobre a decisão, sobre que Deus tinha sobre aquela casa, que ele iria morrer, antes ele deveria colocar sua casa em ordem. Ele imediatamente foi para uma parede, orando profundamente, chorando muitíssimo. E a missão de Isaías já estava concluída, porque era esta palavra que Deus entregou a ele dar a Ezequias, e voltou. E o verso 4 assim o diz: antes que Isaías tivesse saído da porta, da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo... Amados irmãos, quero que você saiba nesta tarde, eu queria fazer um destaque nesse verso 4. Como você responde logo uma situação emergencial da tua família. Deus também responderá imediatamente logo. Porque se existe uma urgência no teu coração, se existe um problema, um desafio, uma barreira que precisa ser derrubada, e os teus olhos, amados, estão muitíssimo cheios de lágrimas, e a sua boca está a orar, 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 Deus tem pressa em te resolver o problema, em te dar uma resposta à oração que você proferiu, que vamos saber agora, e é o quarto ensino. Deus, então, pode assim, pede para Isaías parar. Oh, glórias! Deus manda Isaías voltar e mudar o que havia dito para Ezequias, porque ele diz que tinha ouvido sua oração e visto suas lágrimas. Onde está isso, pastor? Está no verso 5, que eu vou compartilhar com você. Ele diz então para Isaías: volta e diz a Ezequias, príncipe de meu povo. Eu gosto quando Deus diz assim, e ele não precisa. Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, dizendo que é o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus de hoje, o será eternamente, o mesmo Deus que fez este milagre na vida de Ezequias, esta promessa, esta mudança de coisa que ele já tinha decidido e agora mudou para melhor. É o mesmo Deus agora que nós vamos clamar, é o mesmo Deus que hoje está vivo e viverá eternamente. É o Deus eterno de Israel.
O Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua palavra e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei ao terceiro dia, subirás à casa do Senhor. Eu ouvi as tuas orações, Ezequias, mas também vi as tuas lágrimas. Por isto, eu te sararei em 3 dias. Como é maravilhoso não somente orar, mas chorar. Às vezes nos envergonhamos. Eu já chorei muitas vezes pregando nos púlpitos, amados. E eu gosto de chorar na presença do Senhor. Com quem que só aprende isso, pastor? Tem situações necessárias. O choro, como Jesus também as teve na morte de Lázaro. A Bíblia não resiste, mas deve ter tido muitas situações que Jesus muito orava, que também deve, em muitos lugares, ele também chorava. Eu queria compartilhar com você alguns efeitos desta oração com lágrimas que mudou a decisão de Deus e acrescentou coisas novas na vida de Ezequias e que pode, não poderá não, pode fazer também na tua vida nesta tarde, na tua família. A primeira coisa que você precisa saber é que Deus promete a cura da doença mortal de Ezequias em 3 dias. Ele tem pressa, mas resolve que ele também tem que esperar 3 dias. Deus faz assim com a gente. Ele já marca uma data para término do sofrimento, da dor, já marca. Ele já estabelece. Como deve ser terrível, nós temos a doença que não sabemos quando ela vai ser curada. Às vezes essa é a vontade do Senhor, mas neste caso, Deus estabeleceu 3 dias. Segundo, Deus disse para ele, além de te curar, eu vou acrescentar mais 15 anos à sua vida. Ezequias não queria perder a vida, nem fala na cura. Ele só pede que Deus interfira. E Deus cura Ezequias. E Deus dá para ele mais 15 anos de vida. Terceiro, Deus promete livrar Ezequias e a sua cidade do seu terrível e poderoso inimigo, o rei da Síria, Senaqueribe, como está no verso 6. Que ele diz, acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, de ti e essa cidade. E defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Era terrível o exército assírio. E as possibilidades de ganhar para Ezequias era terrível. Ele fala um pouquinho no capítulo 19 sobre isso. Ele, inclusive, é morto, o rei, e viria sobre a cidade de Ezequias com a espada dos seus próprios filhos. E Deus acresce isso para Ezequias. Deus chega até a dizer para Ezequias como ele deveria fazer para ser curado. Aleluia! Glória a Deus! Onde está isso, pastor? Está no verso 7. Disse mais, Isaías, tomai uma pasta de figo. E tomaram-no e puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Se tu está enfermo, Deus dirá para você como você deve ser curado, se esta é a vontade do Senhor em sua vida. O que eu tenho certeza é que a oração muda o coração de Deus. O que eu tenho certeza, porque a palavra de Deus me confere essa convicção, que a oração conciliada com muitas lágrimas
faz Deus mudar de decisão sobre coisas que ele já tinha decretado sobre a vida de Ezequias. O que eu sei, tenho certeza que este Deus pode fazer no dia de hoje, na sua vida, na sua casa. Não importa qual seja o problema, porque não haverá impossíveis para Deus, como diz a sua palavra em Lucas 1:37, em todas as suas promessas. Deus ainda dá um sinal que fora pedido por Ezequias, que haveria sua cura. Está lá no verso 8. Ezequias disse a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Deus se permite pedir um sinal, como ele faz também com Gideão. Nosso tempo é curto. Ele diz: olha por cima, depois olha por baixo. Deus se permite que ele dê um sinal antes de fazer as coisas. Pensa agora um toque de Deus no teu coração, através da sua palavra, através de uma música, eu não sei. Deus se dá o direito de falar conosco de todas as formas possíveis, mas nesta tarde nós temos aprendendo para não falar com Deus, nós precisamos orar muito e chorar muitíssimo. Pede um sinal a Deus esta tarde. E então Isaías diz que Deus faz a sombra retroceder 10 graus, um sinal inconfundível e irrefutável de que foi a mão do Senhor que fez. É tremendo esse texto, amados. Respondeu Isaías: se há isso da parte do Senhor, será assim na parte do Senhor. Pastor, já estou orando. Sim, continue orando. Pastor, já estou chorando. Sim, continue chorando. Como sinal que ele cumprirá a palavra que disse, adiantar-se-á a sombra, 10 graus, ou os retrocederá. Então disse Ezequias: é fácil que a sombra adiante 10 graus, porém nunca aconteça. Nunca aconteceu antes que retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus para a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Antes de fazer algo em nossas vidas, Deus comprova para você que vai fazer. E toda a sua promessa está escrita na sua palavra. E Deus nem é um homem para que minta, nem filho de um homem para que se arrependa, tendo ele prometido, não se cumprirá. Vamos orar, amados, juntos, onde você estiver, o desafio que você estiver, a sentença que estiver sobre a sua cabeça, a circunstância, a adversidade, a barreira, a luta. Comece agora a orar. Se necessário for, comece agora a chorar, porque é isso que move o coração de Deus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, a tua palavra foi pregada ao coração, Senhor. E ela não volta vazia, porque tu assim mesmo o diz. Porque tu disse para Ezequias: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Possa ser que agora teus filhos e filhas estejam orando, mas também estejam chorando, Senhor, muitíssimo, para que coisas modifiquem suas vidas, em seus lares, na vida dos seus filhos, nos seus casamentos, nos seus planos. E tu podes fazer, Senhor. Faça segundo o teu querer em nossas vidas. E se for da tua vontade, dê um sinal, Senhor, para o teu filho, para a tua filha nesta tarde, que aquilo que vai acontecer, ele tenha certeza, Senhor, de que efetivamente se concretizará. Nós te agradecemos, Deus, por esta tarde abençoadora, em nome do Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém e amém.